Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Hoje nós temos a honra e o prazer de ter nos estúdios a doutora Patrícia Antunes, ela que é promotora de justiça, que assume a 19ª promotoria, responsável pelo patrimônio público. Então não sai daí, voltamos já. Iremos falar sobre temas atinentes a tão importante órgão. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Mês de março, nós deixamos aqui para honrar as mulheres que se destacam como operadoras do direito aqui em Mossoró. Trouxemos primeiramente a doutora Diana Paula, que é vice-presidente da OAB Subseccional de Mossoró. No meio social trouxemos a reitora aqui da UFESA, e abrilhantando o programa de hoje, a doutora Patrícia Antunes, ela que responde pela 19ª promotoria, responsável pelo patrimônio público aqui de Mossoró. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, primeira vez aqui no programa Dinâmica do Direito. Obrigada pelo convite e saúdo a todos de casa que acompanham o Dinâmica do Direito. É uma honra, é um prazer estar aqui. Doutora Patrícia, assim, nos blocos posteriores vamos falar das suas atribuições, dos principais casos ou matérias que atinem a 19ª promotoria, mas esse primeiro bloco, normalmente nós tiramos para conhecer Vossa Excelência. Tem muitas jovens nos assistindo e acredito que vão ter na senhora um grande referencial. A senhora é natural da onde mesmo? Sou de Souza, na Paraíba, uma cidade próxima aqui de Mossoró, né? E fiz faculdade em Souza, né? Lá na UFCG, Universidade Federal em Souza, ela é UFCG. Começou como UFPB e depois no curso durante o curso ela se transformou em UFCG. E, enfim, a minha vida toda, a minha referência de estudo, de moradia, sempre foi em Souza. Só saí de Souza quando ingressei no concurso do Ministério Público. Assim, a questão do direito em si, doutora, foi na infância, foi na adolescência? A senhora teve algum referencial de um parente ou propriamente seus pais? Como foi a identificação com o direito? Bom, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e a minha escolha pelo direito, ela também foi muito em razão do que era possível naquela época, né? Faz muito tempo já que eu me formei. E Souza possuía a Faculdade de Direito, é uma faculdade tradicional da Paraíba, antiga, né, que recebe muitas pessoas, inclusive do Rio Grande do Norte, do Ceará. E era o que eu podia fazer naquela época, a minha opção era fazer curso de Direito. Meus pais me disseram: minha filha, eu não tenho como lhe custear para morar fora, para morar na capital, que é o destino natural, né, de quem vai fazer uma faculdade, seria morar na capital. E eu não tinha condições de morar na capital. Então, o curso de Direito entrou por uma questão de a única possibilidade, mas eu me apaixonei, me encantei completamente e sou muito realizada em ter feito Direito, e continuei em Souza. Ainda fui professora por um tempo, professora substituta na universidade, após o término, né, do curso, mas sempre sabia que eu gostaria de fazer o concurso, né? Então, desde sempre, a minha vida foi voltada para estudar, para prestar concurso, e deu tudo certo, né? E por isso me sinto muito, muito feliz nessa escolha, que no início foi por necessidade, mas virou uma paixão muito grande. Doutora, o Ministério Público, assim, no caso, é
é uma das várias áreas que o direito pode dar uma abertura. Tem a magistratura, a defensoria pública. No caso específico, a Promotoria de Justiça ou o Ministério Público em si, foi o primeiro que apareceu, desculpa a minha ousadia, ou a senhora realmente queria Ministério Público mesmo, já tinha essa mentalidade? Eu sempre fui, desde o curso inteiro, eu sempre me encantei com as funções do Ministério Público. Porque há uma diferença muito grande entre as carreiras. Direito, de fato, ele é um curso que lhe propicia muitas carreiras, né? Você pode ser advogado, você pode ser defensor público, você pode... tem vários outros cargos técnicos também extremamente nobres dentro do mundo jurídico. E também pode ingressar na magistratura ou no Ministério Público. Mas o Ministério Público sempre me encantou por esse... um cargo que lhe propicia um ativismo maior, né? Você, diferente da magistratura, que você requer uma imparcialidade, você atua quando demandado, né? O judiciário é demandado pelas partes. Então, o Ministério Público ele tem essa característica de ser uma parte, assim como o advogado mas é uma parte que representa o poder público, e isso é o que me encanta, sempre me encantou. Então, assim, há um ativismo maior, diferente da magistratura. Então, enfim, o que eu quero com isso dizer é que todas as atribuições, as atividades no ramo do direito, elas são de muita nobreza, são muito especiais. Mas confesso que desde o curso de Direito me encantava tudo que o Ministério Público poderia fazer. Porque o Ministério Público ele pode... e ele tem atribuição e poder para investigar, para provocar, para buscar, junto com o poder público, implementar políticas públicas. Enfim, é o órgão defensor da ordem jurídica, da democracia, né, da regularidade jurídica. E que representa o poder público, a população carente, que garante os direitos sociais. Então, todo esse universo de atribuições que cabe ao Ministério Público através dos promotores de justiça, de fato, representa todo esse ativismo na carreira que eu sempre busquei desenvolver como profissional. Doutora, Mossoró é uma cidade de médio porte. Eu acredito que a senhora deve ter passado por outras menores. E em 2004, a senhora teria me dito, acho que a realidade era completamente diferente de hoje. Fala um pouquinho dos desafios das comarcas do interior, dos rincões aqui do nosso Rio Grande do Norte. Eu entrei no Ministério Público em 2004, finalzinho de 2004, dezembro. Agora, em dezembro, fiz 18 anos de Ministério Público, com muito orgulho, muita alegria. E por muito tempo eu sempre atuei em comarcas do interior do estado. Então, assim, minha escolha, em razão até da geografia, por ser de Sousa, por minha família ser de Sousa e por todos os meus vínculos serem na cidade de Sousa, eu sempre optei por estar no Alto Oeste. Então, minha referência de pelo menos a primeira década quase a primeira década de Ministério Público foi em cidades pequenas. Naturalmente, quando a gente ingressa num concurso público, a gente vai sempre para cidades menores, né? Mas foram essas cidades do Alto Oeste. Então, minha primeira comarca foi Luiz Gomes, depois fui para... estive em Alexandria, estive em Marcelino Vieira, também como uma comarca como titular, estive em Apodi, estive em Pau dos Ferros, e em algumas outras ali, São Miguel, substituindo, em algumas outras, mas assim, o meu foco de atuação, pelo menos por quase 10 anos, foi essa região do Alto Oeste. E é uma região que eu sempre gostei muito
e particularmente gosto de atuar. Trabalhei bastante naquela região e minhas referências iniciais de formação na carreira foi lá, o que me alegra muito. Existe diferença, sim, porque trabalhando em cidades menores a gente atua em todas as áreas que o Ministério Público deve atuar. Então, você atua na área criminal, você atua em educação, saúde, patrimônio público, criança e adolescente, idoso, meio ambiente, você atua em tudo, né? Com o passar do tempo, você vai indo para as cidades maiores, de maior porte, exemplo de Mossoró, aqui você já consegue se especializar, como hoje estou especializada. Estou aqui em Mossoró desde 2013, como titular desde 2013, mas a promotoria eu só vim assumir aqui em final de 2017, porque num período, por 6 anos eu estive em Natal num cargo de gestão, quando eu coordenei o GAECO do Ministério Público, né? O GAECO é um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, e lá eu estive como coordenadora por 6 anos, né? Portanto, até 2017 estive lá, de 2011 a 2017, e final de 2017 eu retornei, né, para a promotoria aqui de Mossoró, que é a 19ª Promotoria de Justiça, que é uma promotoria especializada, diferente do interior, né, onde a gente é generalista, a gente chama de generalista, que pega tudo. Aqui não, aqui são promotorias especializadas. Mossoró ela está contemplada por 19 promotorias, portanto 19 promotores, e a minha 19ª promotoria é especializada em patrimônio público. Doutora, curiosidade minha própria, como é que se dá a progressão de carreira no tocante de se mudar de cidade, de comarca? Abre-se um edital, o promotor ele se habilita, como é que funciona? Então, existe a vaga, então um representante do Ministério Público que saiu de determinada promotoria, é aberta ali uma vaga, abre-se um edital, todos os membros que estão dentro daquela mesma entrância vão poder concorrer, né, em igualdade de condições, e aí há critérios, né, para esse um concurso interno. Né? O critério, eles sempre são permutáveis. Uma vez é promoção, uma vez é merecimento. Uma vez é antiguidade, perdão, e outra vez é merecimento. Ou seja, dos que estão concorrendo, e dando um exemplo claro, se abre uma vaga na promotoria de Mossoró, serão preenchidos lança-se um edital, todos os membros que queiram, né, não há nenhuma obrigatoriedade, tanto que o princípio da inamovibilidade que nós temos garante exatamente isso. Por exemplo, eu fui titular de Pau dos Ferros. Se eu quisesse, eu poderia nunca ter saído de Pau dos Ferros e lá ter ficado até me aposentar, né? Então, essa saída, ela vai depender da minha vontade. E aí, o princípio e né, a garantia da inamovibilidade do membro do Ministério Público é isso. Ele só sai se ele quiser sair de lá, menos que, obviamente, aconteça uma punição. Existe também as punições, onde o membro ele é obrigado a sair, mas, de regra, né, indo num processo normal, ou seja, você fica lá até quando quer. Então, abre-se o concurso, lança-se um edital e analisa qual é o critério aqui dessa vaga. Será merecimento? Todos concorrem por merecimento. Aí é volume de trabalho, enfim, títulos também tem algum peso, alguma coisa importante que você tenha feito na carreira, enfim. Existe todo cada membro ele tem uma pasta com todas as informações do que nós fazemos ao longo da carreira. E aí, num critério de promoção, isso será comparado. E existe, nesse critério, os itens têm peso.
já é pré-estabelecido quanto vale um título, quanto vale X volume de trabalho, não é nada aleatório, eu vou dar 5 para fulano e 10 para cicrano, não. Também há uma pontuação matemática. Dentro do critério de merecimento, existe uma pontuação matemática, né? E existe também o critério que analisa-se apenas a antiguidade, ou seja, naquele momento, se o edital abriu por antiguidade, o mais antigo dentre os concorrentes, o mais antigo vai levar aquela vaga. Então, esse é o percurso e assim é que a gente vai andando na carreira. Sai de uma promotoria de primeira entrância para uma de segunda e vai para uma de terceira. Mossoró é de terceira, que está na mesma entrância de Natal, né? Tanto que, para sair de Mossoró para Natal, não será mais promoção, porque estamos em igualdade de entrância, não será mais promoção, será remoção. É preciso que haja uma vaga lá numa promotoria e aí todos os membros que estão dentro dessa mesma entrância, ou seja, em terceira, eles podem concorrer a essa remoção. E aí essa remoção vai prioritariamente analisar a antiguidade, ainda que a promoção seja por merecimento, o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu que é preciso que os concorrentes estejam dentro de um determinado quinto constitucional. Então, se concorre dentro daquele quinto, a menos que alguém que esteja num quinto acima de mim não queira participar daquela concorrência, né? Daquela remoção. Então, se eu hoje estou em um determinado quinto, existem várias outras pessoas que estão em quintos anteriores ao meu. Então, provavelmente, eu não terei chance se outros colegas que estão em quintos anteriores ao meu concorrer para uma vaga de remoção, por exemplo, para Natal. Mas esse é o caminho de progressão na carreira. Bem, estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Antunes, ela que é responsável pela 19ª Promotoria de Justiça, que é responsável também, sobretudo, pela questão do patrimônio público aqui na cidade de Mossoró, na comarca de Mossoró. Nos próximos blogs, doutora, vamos falar um pouquinho especificamente sobre a Promotoria do Patrimônio Público, aqui a 19ª, as atribuições e competências. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios com Patrícia Antunes, ela que é responsável pela 19ª Promotoria de Justiça de Mossoró, referente ao patrimônio público aqui na nossa comarca. Doutora Patrícia, bloco anterior nós falamos um pouquinho da sua trajetória até chegar em Mossoró. E aqui a senhora assumiu uma grande missão, que é zelar pelo patrimônio público aqui de Mossoró. Fala um pouquinho das atribuições de tão importante órgão e quiser já adiantar um pouquinho os principais temas que chegam no gabinete da senhora. Aqui a promotoria 19ª Promotoria de Justiça, que é a promotoria do patrimônio público, ela divide atribuições com outras 2 promotorias do patrimônio público. Mossoró, por ser uma cidade, a segunda maior cidade do estado, né? Ela possui 3 promotorias do patrimônio público. Então, as 3 promotorias, elas possuem a mesma atribuição, e aí tudo que chega é distribuído de forma igualitária entre as 3 promotorias. A 19ª da minha atribuição, eu sou a titular da 19ª, tem a 7ª Promotoria, de Dr. Fábio Veimaté, e a 11ª Promotoria, de doutora Micaele Cadá. A Promotoria do Patrimônio Público, ou as promotorias do patrimônio público, elas têm a missão de defesa do patrimônio público, do recurso público, da regularidade da atividade administrativa pública. Então, o que nos chega, né, em maior quantidade é investigações, né, para se apurar se houve
desvio de recurso público, se as contratações do poder público, e aí nós temos poder público, diga-se, o executivo, o legislativo, as fundações também, fundações que Mossoró possui, a exemplo, existem fundações da universidade, né? Então, todos esses entes, eles lidam com recursos públicos. Todos os entes que lidam com recursos públicos, eles estão passíveis de serem fiscalizados pelo Ministério Público, que vai apurar essa regularidade do uso da verba pública, né? A destinação correta, se não houve desvio, se não houve superfaturamento nos contratos. Então, assim, o que mais nos chega aqui em Mossoró são problemas relacionados às licitações, contratações. Contratações em município, quando eu digo município, executivo, legislativo, Câmara, né? Universidade também nos chega. Então, tudo que lida com contratações públicas é passível de investigação do Ministério Público quanto à regularidade do contrato, da licitação, se houve superfaturamento, né? Então, é preciso que se analise se uma obra que foi feita na cidade, uma praça pública que foi reconstruída, reformada, uma escola que foi reformada, houve irregularidade na contratação, o recurso utilizado foi o recurso devido ou houve superfaturamento naquela contratação? Os itens utilizados, o município, o ente público, ele pagou mais do que um particular pagaria? Então, é essa defesa do patrimônio público, é essa defesa da coisa pública, porque não é do município, não é do prefeito, não é do vereador, é de todos nós, né? É preciso que um órgão, como o Ministério Público, fiscalize essa regularidade. Para além desse tipo de trabalho, existe também a análise, o acompanhamento da regularidade na própria atividade do serviço público. Então, o serviço público ele precisa desenvolver da melhor forma possível, com eficiência. Então, o servidor público, e nos chega muito, problemas relacionados à falta de assiduidade no trabalho, o servidor público que ganha, mas não trabalha corretamente, ou que ganha, mas nem sequer trabalha, né? Que são, enfim, o que muitas vezes a imprensa chama como os fantasmas, né? Mas existem as pessoas que sequer aparecem no serviço público, existem as pessoas que aparecem eventualmente. Com isso, eu quero apresentar esse cenário de atuação do Ministério Público, que, para além do recurso público em si, ou seja, do dinheiro, do caixa, também se volta para a regularidade da própria atividade pública. Então, a gestão pública ela precisa ser a mais eficiente possível, né? Professor, ainda que não seja da alçada da Promotoria do Patrimônio Público, mas dando um panorama geral, existe a Promotoria da Educação, que lida especificamente para acompanhar se as escolas estão recebendo, se os professores estão dando aula, né? Se não está tendo muita evasão escolar e quais são as causas dessa evasão escolar. Será que é falta de professor? Porque o aluno é desestimulado quando ele vai para a escola e não tem aula. Então, isso gera uma evasão escolar, né? Mas o professor também que deixa de ir para a escola, deixa de dar aula e recebe, isso aí já é atribuição nossa do patrimônio público, porque ele não pode receber sem trabalhar. Então, todo esse universo da gestão pública, do recurso público, é atribuição, né? Compete ao Ministério Público acompanhar essa regularidade. Por isso que se chama Ministério Público é o fiscal da lei, é o fiscal da regularidade. Ou seja, o que nós, como representantes da instituição, a gente busca é que cada um faça o que é correto, faça o que a lei determina, né? E óbvio que aqui eu não vou entrar e não deve o Ministério Público entrar na gestão
na gestão do executivo, por exemplo. As escolhas do executivo são escolhas dele, foi eleito para escolher, né, como ele deve gerir. Agora, a partir do momento que ele escolhe o que fazer ali dentro da sua gestão, é preciso que haja uma licitude, uma regularidade, né, no uso do bem público. Doutora Patrícia, passamos por uma questão de saúde pública gravíssima, que foi a pandemia. Mas, e que, por outro lado, também impulsionou as videoconferências. Já existia o processo virtual, que tinha um grande avanço, e agora a questão das videoconferências. Facilitou o trabalho de vocês na questão de perseguir, investigar e comparecer nas diversas audiências que vocês têm? Como é que foi a questão nesse aspecto específico? A pandemia, o avanço das videoconferências ajudou? Olha, hoje, já pós-pandemia, né, o próprio judiciário está se desenvolvendo com audiências presenciais e audiências remotas. Então, estão acontecendo de forma híbrida, né? O que eu posso dizer é que, embora na pandemia não estivéssemos presentes fisicamente, né, nas atividades, o incremento de trabalho, tanto do Judiciário como do Ministério Público, isso já é motivo de amostra, né, e de dados. Houve um crescimento da atuação. Ou seja, não houve prejuízo no trabalho dos processos. As audiências não deixaram de existir por conta da pandemia, né? Então, todos os órgãos eles se prepararam para estar aptos a oferecer às partes, né, esse recurso tecnológico. E isso foi positivo. O Ministério Público já estava em processo de virtualização. Hoje todo o Ministério Público ele é 100% virtualizado, né? Então, tudo é virtualizado. Nós não temos mais nada em papel, né? Isso já vinha, de fato, já vinha antes da pandemia nesse processo, mas houve a conclusão, a finalização durante o processo da pandemia. Então, o prejuízo durante a pandemia, se houve, foi essa não presença física do membro na promotoria, o que já foi superado, porque já se voltou ao trabalho presencial, né? O que se tem ainda de forma remota e por até opção de todas as partes, inclusive de muitos da maioria dos advogados, quero dizer, às vezes até as partes preferem que a audiência seja virtual, né? Há essa opção, mas não teve prejuízo para o acontecimento das audiências. E agora não está tendo prejuízo mais. Ao contrário, houve esse avanço tecnológico e os dados mostram que o Ministério Público, o Judiciário, enfim, houve um incremento significativo na quantidade de atuações, de feitos, de impulsionamento durante a pandemia. Doutora, a senhora me falou que são 3 promotorias que respondem pelo patrimônio público, por essa temática. As promotorias conversam entre si, doutora? Tem operações conjuntas entre elas? Sim, são promotorias que têm atribuições idênticas, né? O trabalho ele é distribuído de forma individual, e aí cada membro, a depender de cada trabalho, é uma opção de o membro solicitar o apoio, né? O apoio do outro colega. Então, existe sim alguns trabalhos entre essas 3 promotorias em que há uma atuação conjunta de pelo menos 2 colegas, 2 promotores. E aí vai depender muito, caso a caso, né? Isso é caso a caso que vai acontecendo. Às vezes o volume da investigação, né? A complexidade da investigação, ou até mesmo a necessidade de despersonalizar o trabalho, não ficar apenas na sobrecarga de um único membro, né? Mas é possível, sim, estar dentro
do que é permitido pela nossa corregedoria, que é nosso órgão correicional, né, que acompanha. Nós temos um órgão de correição que ela acompanha todo o trabalho, inclusive voltando a essa questão da virtualização, a corregedoria do Ministério Público, ela consegue visualizar em tempo real tudo que a gente está fazendo na promotoria. Tudo que nós estamos instaurando, finalizando, atuando, né? Porque há esse acompanhamento constante, né? Do órgão correicional junto ao membro, né? E isso traz uma segurança para todos, para a sociedade, ou seja, por mais que tenhamos a independência funcional, a gente também tem balizas, a gente tem normas e critérios a seguir, né, dentro das regras da instituição. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Antunes, ela que responde pela 19ª Promotoria de Justiça aqui da comarca de Mossoró, responsável pelo patrimônio público. Doutora Patrícia, próximo bloco, vamos continuar destrinchando as matérias da competência de tão importante órgão e falando um pouquinho, eu queria tentar provocar um pouco como é que o cidadão de bem pode ajudar também em tão importante temática. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios com a doutora Patrícia Antunes, ela que responde pela 19ª Promotoria, responsável pelo patrimônio público aqui na comarca de Mossoró. Doutora Patrícia, me veio à mente aqui, a senhora falou de várias temáticas, de investigações, linhas de investigações do patrimônio público, e eu queria, a partir das minhas perguntas, também provocar o pessoal de casa a refletir a importância dessa temática. Como é que o cidadão de bem, doutora, pode participar? Existem canais que o cidadão pode talvez denunciar e chegar até o gabinete de Vossas Excelências? Sim, e é muito importante, é sempre muito bem-vindo. Nós até clamamos para que a população local, já que estamos aqui lidando com a cidade de Mossoró, né, para que a população, Mossoró e Serra do Mel, né, nós atuamos aqui nas duas cidades, que nos procure o Ministério Público, leve a sua denúncia, né, se não quiser se expor, ou seja, se identificar, pode fazê-la de forma anônima, né? Nós temos um setor jurídico na sede do Ministério Público que recebe todas essas denúncias, né? Assinadas ou anônimas. Então, a procura é o próprio Ministério Público na sua sede, e aí existe, totalmente garantido o sigilo, né? O anonimato de quem nos procura. Se quiser falar diretamente com o promotor, também é possível. Muitas vezes o cidadão chega lá e não quer falar com o funcionário, mas que esse funcionário está preparado para recebê-lo, né? Mas quer falar diretamente com o promotor, ele é encaminhado ao promotor para conversar, né? Mas é importante que a população ela provoque o Ministério Público, leve o conhecimento de eventual ilegalidade que esteja acontecendo. Aí eu vou falar pela minha área. Na área do patrimônio público, na área do serviço público, na área de contratações públicas, certo? E traga ao Ministério Público. Mas outros problemas relacionados à educação, à saúde, existe falta de medicamento, existe falta de médicos naquela unidade básica de saúde. Merenda, baixa qualidade da merenda, né? Voltando ainda à questão da saúde, é inadmissível que o profissional médico não esteja na unidade de saúde, porque
Existem recursos, existe a garantia de que em todas as unidades de saúde tem que ter um profissional para atender. Seja o médico, seja o enfermeiro, seja, enfim, mas a equipe tem que estar funcionando, né? Então, repito, contratações públicas, funcionalismo público no sentido de quando se sabe de pessoas que são contratadas, mas não trabalham, não comparecem no serviço, né? Educação, meio ambiente, acessibilidade, enfim, a população ela deve procurar o Ministério Público na sede do Ministério Público ou por e-mail. Existe na página do Ministério Público, o cidadão tem lá os canais, tem um e-mail de todas as promotorias, né, para fazer a sua denúncia. Tem os WhatsApps na página do Ministério Público, é uma página aberta. É possível encontrar lá o telefone, que é o WhatsApp. Hoje, todo o Ministério Público não só tem esse canal de WhatsApp, de comunicação. Então, todos os telefones de todas as promotorias, elas recebem também mensagens por WhatsApp. Então, todo cidadão pode fazer a denúncia. É importante que faça. Eu costumo dizer que a cidadania, ela também tem uma responsabilidade para o cidadão. Não só existem direitos para o cidadão também tem dever. E o dever dele como cidadão é exatamente levar ao conhecimento dos órgãos de fiscalização aquilo que ele sabe. Não porque ele é obrigado a fazê-lo, mas porque como cidadão existe esse dever de cidadania, né, para colaborar, né, com o poder público. A gente não só pode querer que o ente Estado seja, e aí eu não estou falando só de município, Estado, União, mas o ente público de modo geral, ele nos assegure direitos. Nós também temos deveres e a cidadania, ela é um dos deveres que exige de todos essa participação pública no processo, porque a gente não vive isolado, porque a gente depende do serviço público. Então, é preciso que, na busca da regularidade e da legalidade da licitude, se encaminhe, porque nós não temos como saber de todos os problemas que estão acontecendo na cidade, né? Nos encaminhe, nos procure, nos demande, nos provoque. É importante que o cidadão provoque o Ministério Público. Eu até acho que o Mossorões provoca pouco. Deveria provocar mais. Demande, provoque. Doutora, ainda temos um pouquinho de tempo nesse bloco. Queria, a partir de um exemplo prático, conscientizar a população. Chegou até mim um caso de um terceirizado, de um órgão, que teria assumido a função de um servidor público. Olha, tipo assim, fique tantos dias, me cubra aqui, que nesse setor que eu lhe pago X. Isso aí, espero que o pessoal de casa, se estiver vendo e através da resposta de Vossa Excelência, possa se conscientizar. Isso seria, doutora, um caso de improbidade? Qual seria o crime que esteja acontecendo? Um terceirizado, ou pode ser uma pessoa do povo mesmo, assumindo a função de um servidor público? Completamente ilegal, né? Além da própria improbidade, que é você receber o dinheiro do seu salário, é um dinheiro público, e não trabalhar por ele, se foi 15 dias, se foi um mês, o tempo que seja, né? Existe aí uma improbidade pelo auferimento de uma vantagem, que é você receber um dinheiro sem uma contraprestação. Para gente, todo mundo que trabalha, todo mundo que ganha precisa trabalhar, né? Se você ganha e não trabalha, você auferiu um recurso público de forma indevida, né? Então, para além da improbidade administrativa, pode existir também algum crime, né, na esfera penal, né? Um peculato, enfim, uma corrupção. E aí, caso a caso, a gente apura para avaliar o que aconteceu naquele caso. Mas por isso a importância de denunciar, né, de levar ao conhecimento dos órgãos de fiscalização. O Ministério Público é um dos órgãos de fiscalização, assim como a própria
delegacia, né, de polícia civil, também atua na área, embora uma atuação sempre mais presente do Ministério Público na área do patrimônio público. Mas, voltando ao seu questionamento, para além da improbidade, pode sim ter havido um crime, ou seja, na esfera penal, essa pessoa também poder ser responsabilizada criminalmente. Doutora, assim, só complementando, não tem como a pessoa alegar desconhecimento da lei, doutora. Uma matéria de defesa dessa é muito frágil. Mesmo no nível, assim, cultural dela muito baixo, doutora, como é que a senhora vê essa alegativa? Não conhecia a lei, não sabia que era errado. Eu teria muita dificuldade de acreditar que uma pessoa que vai trabalhar por outra pessoa, por outro servidor público, né, ele está ali inocente de que não está fazendo uma ilegalidade, né? Porque no serviço público, ou você é concursado, ou você é contratado, né? E aí há uma seleção, ou você é terceirizado através de uma empresa que foi contratada pelo poder público, né? Então, ou eu sou selecionado diretamente por concurso público, ou sou selecionado pelo ente público num processo seletivo de curta duração, 1 ano, 2 anos, ou eu sou contratado por uma terceirizada que ganhou uma licitação com o poder público para prestar um serviço. E aí muitos órgãos públicos, eles têm recepcionistas, motoristas, ASG, merendeiras, que são terceirizados, né? E se um terceiro, alheio a todo esses vínculos aqui que eu mencionei, ele vai para uma escola prestar um serviço, vai para uma unidade de saúde prestar um serviço, vai para um órgão público, enfim, qualquer que seja, prestar um serviço fora desses vínculos, ou seja, ele não teve nenhum vínculo direto com esses entes, provavelmente, eu diria que, com certeza, ele sabe que está cometendo essa ilegalidade. Agora, o que eu vejo com maior responsabilidade aí é do próprio servidor. Aí o servidor é inexcusável. O servidor que aceitou essa negociação, aceitou que um terceiro trabalhasse para ele, e nós já tivemos problemas muito graves aqui em Mossoró de professores que aceitaram que pessoas que não eram concursadas fossem para a sala de aula em nome deles, né? Então, professor concursado não vai dar aula e manda um terceiro, que não tem vínculo nenhum com o município. Aí esse professor não tem consciência da ilegalidade que é essa transação, muito dificilmente não teria essa consciência, né? Então, assim, com isso eu quero dizer que analisando genericamente, sem ser caso a caso, a responsabilidade é muito maior do servidor público, embora o particular também tem sua responsabilidade, e tudo no direito é na medida da sua responsabilidade, né? Mas eu enxergo uma responsabilidade muito maior do servidor público, porque ele está obrigado, existe uma lei municipal, ou uma lei estadual, ou uma lei federal, que ele está sujeito a cumprir quando ele ingressa no serviço público. Bem, estamos conversando com a doutora Patrícia Antunes, que responde pela 19ª Promotoria de Justiça. Doutora, próximo bloco, vamos para as considerações finais e colocar em algumas temáticas os pingos nos is e assim complementar a temática específica do patrimônio público. Não sai daí, voltamos já! Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, na verdade o último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Patrícia Antunes, que responde pela 19ª Promotoria, responsável por uma temática tão importante que é a questão do patrimônio público. Doutora, a senhora falou nos blocos anteriores um universo de atribuições, e eu acredito que em algumas situações, Vossas Excelências precisam de um contador, precisam de um engenheiro, talvez para avaliar alguma obra.
aqui em Mossoró teria essa equipe multidisciplinar ou o Ministério Público teria um órgão específico para isso? O Ministério Público ele trabalha com equipes multidisciplinares nas diversas temáticas, né? No patrimônio público não é diferente. O Ministério Público tem no seu quadro contadores, engenheiros, arquitetos, né, que nos auxiliam nos nossos trabalhos. Então, dando um panorama assim, bem sintético, o promotor de justiça investiga os fatos, a regularidade ou apontar ali a irregularidade onde aconteceu, e para isso ele precisa da expertise de outros profissionais. Nós não sabemos de tudo, né? E, naturalmente, para fazer uma análise em uma obra, precisa de uma análise técnica de um engenheiro. Saber se na obra foi utilizada a quantidade de materiais que está naquele acervo, naquele inventário, né, da contratação, daquele quantitativo que foi apontado pela empresa, tem que ser um engenheiro para saber se foi usado aquele material, se aquele material é de qualidade, né? Se a obra está sendo desenvolvida da forma como deveria ser desenvolvida. Assim como contadores também, é preciso analisar valores, é preciso ter conhecimento se o recurso lá, aquele balanço, né, que foi apresentado dos valores envolvidos nas negociações, está condizente com o que deveria ser. Então, o Ministério Público ele se utiliza de órgãos de apoio, né, com esse seu quadro de servidores dessas outras áreas, a exemplo de contadores, de engenheiros, de arquitetos, também de assistentes sociais, de pedagogos, né? Então, todo esse universo de profissionais nos auxilia nas nossas investigações, de modo que a prova produzida na investigação do Ministério Público ela tenha uma qualidade necessária para apresentar a parte contrária que foi comprovado que houve irregularidade, né, por exemplo, e para que a judicialização aconteça com base na existência de um conjunto probatório robusto. Esse conjunto probatório robusto exige do Ministério Público essa prova técnica, e essa prova técnica ela é produzida com apoio desses órgãos auxiliares. E aí no Ministério Público nós temos o NAT, que tem aqui em Mossoró, como tem todas as promotorias, e se demanda junto ao CAOP, que é um centro de apoio às promotorias do patrimônio público. CAOP é específico do patrimônio público, mas tem CAOP do patrimônio público, CAOP da educação, CAOP da saúde, CAOP criminal, ou seja, são centros de apoios específicos para as atribuições específicas dos promotores de justiça. Então, a gente utiliza desse universo. Como também o Ministério Público tem vários parceiros. O próprio TCE é um grande parceiro do Ministério Público, né, que tem um banco de dados de todos os profissionais que trabalham no Estado. Então, todas as pessoas que têm algum vínculo com o poder público, ele está no banco de dados do TCE, né? Então, quem presta serviço ao poder público está no banco de dados do Tribunal de Contas do Estado. Então, é um outro grande parceiro do Ministério Público, como também órgãos internos do Ministério Público para analisar um volume de transações financeiras, contas bancárias, quando há as quebras deferidas judicialmente, né, de análise bancária. Então, tudo isso precisa de profissionais que tenham expertise para fazer essas análises técnicas para robustecer a investigação do Ministério Público. Excelente, doutora, esse serviço que vocês prestam. Já vamos nos encaminhando para as considerações, doutora. Eu queria rapidamente fazer uma pequena reflexão e que o trabalho de vocês, acredito que só aumenta. Eu acho
Quando eu era estudante, só existia uma promotora. Na minha época da UERN, só existia o doutor Fábio. Hoje já existe a doutora Patrícia, a sua outra colega, e éramos apenas uma vara de patrimônio público em Mossoró. São duas doutoras, ou três varas do patrimônio. Então, eu fico pensando, doutor, eu fico meditando, o nosso grupo político, ou o cidadão brasileiro mesmo em si, qual é a nossa medida de espírito público, de trabalhar com a coisa pública? Doutora, refletindo aqui bem rapidinho, deve começar na base, doutor, onde é que a gente vai, como é que a gente pode mudar essa mentalidade que a coisa pública é do povo, é em benefício da sociedade e não do seu próprio patrimônio? Começa onde, doutora? Eu sei que isso deve ser um trabalho para uma próxima geração, já fugindo um pouquinho do seu âmbito, mas como operadora do direito, como cidadã também brasileira. Como é que muda isso, doutora? Começa da base, começa lá do jardim de infância. Como é que nós podemos refletir? Esse programa também serve para isso, mas na opinião da senhora, o brasileiro não tem um espírito público? Olha, começa da educação básica. Na verdade, começa de casa, eu acho. Começa de casa, mas começa também logo nos primeiros anos da educação. Então, a criança, o adolescente, ele tem que crescer nesse universo de compreensão da cidadania, da sua posição como cidadão, como enxergando o Estado não como aquele super órgão que pode tudo e que tem recurso para tudo, porque não tem. Todos os recursos, eles são finitos, né? Tanto que saúde é um direito de todos, só que a gente sabe que não existe recurso suficiente para garantir 100% a saúde de todo brasileiro, porque, de fato, o gasto é muito grande. Então, ou seja, essa educação cidadã, ela começa de base. Eu diria que por exemplo, eu comecei eu aprendi com a minha mãe, aprendi em casa, né? Uma senhora que foi para a escola analfabeta e foi para a escola aos 50 anos de idade, mas desde pequena, de todos os seus filhos pequenos, ela sempre ensinou de casa o que é certo e o que não é certo. Nunca pegue nada que não é seu, né? Mas, numa visão de política educacional, é importante que haja uma educação cidadã de base. Tanto que a gente vê quais são os países que têm o menor índice de corrupção. São os países que têm o maior índice de desenvolvimento. Então, são pessoas que primeiro, têm uma renda melhor, né? Têm oportunidades maiores de trabalho, mas é importante que haja essa consciência cidadã desde a base inicial da escola, para que o ser humano ele se forme já com essa consciência de que não é porque é público eu posso estragar, eu posso ficar com a parte, eu posso, né, destruir. Não, é público, é de todos e ele existe para servir a todos. E não dá para tudo. É preciso racionalizar, fazer as melhores escolhas para que o serviço público consiga atender pelo menos as principais necessidades públicas, porque infelizmente não dá para atender 100% a tudo, mas vamos pelo menos escolher as principais necessidades públicas, né, de forma eficiente e de forma mais racional. Doutora Patrícia Antunes, eu estou muito honrado e feliz. Eu não conhecia pessoalmente, mas assim, pelo seu olhar, pela sua expressão, percebo que a senhora transmite uma segurança na sua fala e me dá uma tranquilidade saber que tem pessoas como o Dr. Fábio, como a senhora, ao lado da sociedade em defesa do patrimônio público. Como eu falei no início, lá no começo do primeiro bloco, homenageamos aqui mulheres realmente que fazem a diferença na sociedade moçoroense. Então, quando eu estiver apertando sua mão no final do programa, estarei também apertando e saudando todas as mulheres que de maneira direta ou indireta, fazem a diferença, representam aqui a real feminilidade
tornando a sociedade não apenas mais bonita, inteligente, mas também abrilhantando e trazendo o seu diferencial no meio de nós. Então, o meu muito obrigado. Em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, fica aberto às considerações finais e interagir com o público. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Espero que todos os espectadores do Dinâmica do Direito tenham gostado dessa participação, do que foi falado um pouco aqui do Ministério Público na área do patrimônio público em Mossoró. E, mais uma vez, conclamo, o Ministério Público está de portas abertas para receber a população, né, receber as suas insatisfações que sejam procedentes, né, as denúncias, os conhecimentos que tenham de fato, de irregularidades que aconteçam, mas estamos aqui para que o Ministério Público possa trabalhar de forma parceira com a sociedade e com o poder público, que também nós encontramos dentro do serviço público grandes profissionais, né, grandes representantes do serviço público e que nos auxilia na condução desse processo da defesa da coisa pública, que é o mais importante. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito bem, doutora Patrícia Antunes, 19ª, responsável pela 19ª Promotoria aqui de Mossoró, responsável pelo patrimônio público. Essa foi o programa, na verdade, a temática de hoje. Reitero aqui meus agradecimentos e permaneça com os eventos, permaneça com os cultos. Vamos tentar, ainda no mês de março, trazer uma magistrada aqui entre nós. Deus abençoe a todos.